Fala Torcedor do Palmeiras. O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, para enfrentar o Red Bull Bragantino às 7 da noite no Allianz Parque pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira tem a chance de abrir ainda mais vantagem na liderança, ou no mínimo manter a distância para os rivais diretos que também jogam nesta noite. Fica comigo até o final do vídeo, porque vou revelar a provável escalação do Palmeiras para esse confronto importante. Voltamos com o Globo Esporte e voltamos a falar de ex, né? Falamos do Santos, hoje tem Palmeiras e Red Bull Bragantino e olha só quantos exes tem no time do Red Bull Bragantino lá, John, Fernando, Gabriel Giroto, Vanderlan, Fabinho, Matheus Fernandes, todos que eram do Palmeiras e foram lá pro Red Bull Bragantino. E agora a gente vai trazer as informações do Palmeiras com Pedro Rocha. Pedro Rocha, você já teve problema com ex, Pedro Rocha? Boa tarde pra você e traga as informações desse jogo de hoje. Fala, Fred. Não, nunca tive nenhum problema com isso. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. É um jogo importantíssimo do líder do Campeonato Brasileiro, hoje às 7 horas da noite contra o Bragantino, Fred. E o que dá importância, o que dá o tom dessa, como o Palmeiras enxerga essa partida contra o Bragantino, a diretoria fretou um avião até os Estados Unidos para trazer Aníbal Moreno e Flaco Lopes, que jogaram ontem pela seleção argentina. Os dois chegam daqui a pouco em São Paulo, serão reavaliados na academia de futebol, deve ficar no banco de reservas desse Palmeiras que tem o retorno do Tigrinho, Vitor Roque, que vive uma fase iluminada, fez 8 gols nos últimos 8 jogos, expectativa desse retorno do Tigrinho nessa partida do Palmeiras que pode dar uma gordurinha ainda maior do time na liderança do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira treinou ontem aqui na Arena, ele tem feito isso há mais de um mês, para os jogadores se ambientarem ainda mais com o gramado sintético, treinou as bolas paradas, a jogada de escanteio que ficou ainda mais forte com a chegada do Andreas Pereira e quer esse time muito forte para o jogo de hoje à noite contra o Bragantino. 30 mil ingressos vendidos, porque não terá capacidade máxima, Fred, porque ali atrás vai ter show do Gilberto Gil no final de semana, mas vai ferver a Arena do Palmeiras, o time que quer ainda mais essa liderança do Campeonato Brasileiro, Fred. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante. Funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro. Reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente. E o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado, tem um Bragantino
que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram quem? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Bom, será que vai reclamar hoje da arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. Tem o Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme... O Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino não, Botafogo. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite, lá no Newton Santos. Um jogo essencial pro Mengão, que tem problemas, tem jogadores pendurados. E o Botafogo, que perdeu pro meu Inter, precisa da reabilitação. Essa é uma polêmica que não vai parar por aí. Muita gente odeia, não suporta a ideia da prática do futebol nos gramados sintéticos. Outros, como o Jorginho, já amenizaram, melhor um sintético do que um gramado normal ruim. Enfim, isso vai continuar. Mas falando do clássico, todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados, entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos, eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino, Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques. E hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem, e o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí, teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também, então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes, Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falar Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa para o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá, a gente falou para ele dar uma olhada aqui para o Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar para o ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, o Arrascaeta, entra o Danilo lá na frente, entra o menino lá que está correndo. O Danilo que não está à disposição porque foi expulso ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. Também está machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro para jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, Renato. Nos últimos 5. No banco. E o Pedro no banco. E isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro.
Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando no campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância aí para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento, agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido para o São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso, pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. E enquanto você compara os dois, temos as chances de título aqui, especificamente vendo Palmeiras e Flamengo. O Verdão foi a 69% de chances, Rona, de ser o campeão brasileiro nesse ano. O que vale é no final, hein? Bom. E o Flamengo hoje tem 25,1% e ele precisa somar pontos contra o Botafogo nessa noite. E, além de tudo, ele precisa também ganhar do Palmeiras no final de semana para poder, de novo, reverter esse quadro que, no momento, é muito favorável à equipe paulista, Rona. 2 vitórias, é isso. Que precisa quando o seu Palmeiras está disparado aí nesse exato momento que você acha que já ganhou. Eu não falei nada. Você acha que já ganhou, só falei quanto aí? São 2 jogos para o Flamengo essenciais. Vencendo hoje, vencendo no seu time. Pronto, acabou. Isso daí demonstra a importância que é esse clássico contra o Botafogo, né? Porque esse percentual aí é devido também ao quê? Ao confronto do Flamengo, a dificuldade que encontra contra o Botafogo e o Palmeiras, o momento que vive o Palmeiras e pegar um colocado aí na tabela que não está tão bem, né? O Red Bull Bragantino. Então, assim, o Flamengo hoje, digamos, que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. Mas é pela pontuação também, pelas vitórias que o Palmeiras tem. Por isso que está elevado ali a exatamente. Que favoreceram esse número crescente do Palmeiras. Até porque no confronto, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Né? E aí vai ficar os números iguais, só vai mudar a questão de vitórias. Olha só, eu até vou sentar nesse momento, porque o assunto não é muito agradável. Senta aqui, é isso. Teremos também, lá no Maião, Mirassol e Bragantino. Sgarbi. 1-1. Ronaldão. 3-0 Bragantino. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Palmeiras. Cicinho. 1-0 Bragantino. Outro. Chico Garcia. 2-0 Palmeiras. Capela. Quando eu acho que o Bragantino vai, não vai. 2-0 Porco. 3-0 pro Palmeiras é meu palpite. Edu. 3-0. Puxa soberba, hein, velho? Puxa soberba, hein? Agora vamos para Botafogo e Flamengo. Olha. Edu. 1-1. Capela. Flamengo vai se recuperar. Vai ser 2-1 Flamengo. Chico. 3-1 Flamengo. Cicinho. 2-0 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. Vou com o Cicinho, 2-0 Flamengo. Ronaldão. 3-0 Mengo. Sgarbi. 1-0 Flamengo. Eu vou repetir aqui 2-1 Flamengo, é o que eu penso. E agora, para finalizar... Inter e Mirassol. Querem também? Não, eu ia finalizar com o clássico. Paulista, Mirassol, um clube paulista. Claro, sim, Tem jogando nossa muito. torcida. Então tá bom, pode ser Mirassol e Inter, mas tem que ser muito rápido. A jato, vai. Edu. 1-1. Capela. 4-0 Mirassol. Chico. Isso é uma vergonha. 3-0 Mirassol, 4-0, imagina. Cicinho. 2-0 Mirassol. Marco. 1-1. Ronaldão. 4-2-1, 4-3, 5-0 Mirassol. Sgarbi. 2-1 Mirassol. 2-1 pro Inter. E agora, Santos e Corinthians.
Corinthians! Vai lá! Você, Edu! 1x0 Santos. Capela! É peixão até o fim. Sou Santos, 2x0. Chico! 2x1 Corinthians. Cici! 2x1 Santos. Marco! 1x0 Santos. 1-1, esse jogo vai acabar. E aí, Sgarbi? 2x1 Santos, vai entrar um jogador no segundo tempo, você vai ver. Ronaldão, você finaliza. Conte-me mais, bebê. Esse menino Só amanhã que tá acabando. E seu palpite, Rona? Você agora. palpite. Palpite! Eu acho que ele quer guardar surpresa. Palpite! Tá com medo. Corinthians 2, crise 0. A gente fica... A evolução de Rafael Veiga pode ser uma das grandes notícias para o Palmeiras nesta reta final de temporada. Ídolo e um dos principais símbolos das últimas conquistas alviverdes, o meia tem retomado o bom futebol após oscilações que lhe renderam críticas. Isso acontece em um momento de necessidade para a equipe que perdeu Lucas Evangelista por uma grave lesão na coxa direita. Veiga ganhou a posição no meio de campo e tem correspondido. Na vitória por 4-1 sobre o Juventude, no último sábado, o meia participou efetivamente de 3 gols. Ele marcou 1, deu assistência para Fux fazer o terceiro e foi quem deu o lançamento para Maurício encontrar Felipe Anderson fechar o placar. O momento de Veiga dá confiança para o jogador em meio a uma temporada conturbada e que pode terminar como uma de suas piores em números desde 2020. Titular no começo da temporada, o meia perdeu espaço após a final do Campeonato Paulista, quando errou um pênalti decisivo na final diante do Corinthians e passou a sofrer com as críticas. Meses depois, uma lesão no pubis dificultou ainda mais a situação e alguns torcedores chegaram a cogitar o fim do ciclo de Veiga no Palmeiras. Ele se tornou um dos poucos remanescentes que já estavam no clube quando Abel Ferreira chegou. É ruim às vezes jogar com dor, mas já passou. Agora é a cada jogo melhorar a parte física. Querendo ou não, atrapalha. Estou feliz de voltar, fazer gol, o time ganhar, afirmou Veiga no último sábado. Sabemos que temos alguns jogos importantes. Todo mundo estar bem, no melhor nível, é importante para o resto do campeonato. A mentalidade é essa. Todo mundo é importante no elenco. Por isso, o nível dos treinos é bem forte. Todo mundo bem. É um problema bom para o Abel, acrescentou. Nesta quarta-feira, às 19 horas, diante do Red Bull Bragantino, Veiga deve ser titular mais uma vez em busca de retomar o seu melhor momento e ser novamente o jogador decisivo que se acostumou a ser com a camisa do Palmeiras. Em 40 jogos nesta temporada, Veiga tem 5 gols marcados e 8 assistências. A nível de comparação, ele terminou 2024 com 20 gols e 7 assistências. As saídas de Luan e Vitor Reis do Palmeiras fizeram Abel Ferreira ter problemas para encontrar zagueiros à altura que pudessem ser substitutos de Murilo e Gustavo Gomes em situações pontuais. Essa questão, porém, parece ter sido resolvida. O principal responsável por isso é Bruno Fux. Contratado por empréstimo em uma troca envolvendo Caio Paulista com o Atlético MG, no início deste ano, o jogador de 26 anos se encaixou rapidamente no Verdão e vai ganhando cada vez mais espaço, mesmo sendo reserva. Com a convocação de Gustavo Gomes para a seleção do Paraguai, Fux foi titular no último sábado diante do Juventude e novamente ganhou destaque, com direito ao seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Além de ir bem nos confrontos mano a mano, o zagueiro tem se notabilizado pela facilidade em atuar com a bola nos pés. Com o empréstimo se encerrando no final de dezembro, Bruno Fux convenceu Abel e a diretoria que o melhor caminho é a sua permanência. Para isso, o Palmeiras irá comprá-lo por um pedido do treinador. É um jogador que nós gostamos e vamos continuar com ele, cravou Abel. Na quarta-feira, Bruno Fux deve ser novamente titular diante da baixa de Gustavo Gomes, que retornará da seleção do Paraguai após amistosos na Ásia. A partida contra o Bragantino será às 19 horas de Brasília, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.